Eu quero refletir com vocês brevemente nesse texto que abriu o nosso culto. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. E eu quero conversar com vocês rapidinho sobre um Natal glorioso. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Quero conversar com vocês sobre um Natal glorioso. O texto bíblico está na tela, se você quiser acompanhar. Você que está em casa também pode acompanhar a gente. Ou você liga a sua Bíblia ou abra, por favor. E o texto bíblico vai dizer para nós o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, que pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolvendo-o em panos, o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar? Deus está aqui celebrando a vida do teu filho diante da sua palavra. Ilumina a sua igreja nesse momento, e enquanto a gente reflete sobre essa mensagem tão grandiosa e gloriosa, a gente pede que o Senhor traga paz ao coração do seu povo, traga renovo ao coração do seu povo e encorajamento, porque a gente, a partir da mensagem de Jesus, quer ser encontrado fiel e quer amar o Senhor acima de todas as coisas. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu abri a saudação dizendo para vocês que o espírito de Natal já está morto. E o que eu quero dizer como o espírito de Natal está morto? Alguns sociólogos costumam datar a nossa época no século 21 como a era da oposição. Por quê? Vocês que, assim como eu, são crentes há bastante tempo, sem querer entregar a minha idade, nós crescemos num tempo em que alguns de vocês, ser cristão era algo positivo. Então, quando olhavam um crente 50 anos, 60 anos, 70 anos atrás, e lá ia o crente com a Bíblia embaixo do braço, normalmente um pai, esposa e os seus filhos atrás, isso era sinônimo de algo positivo. De
40 a 20, 15 anos atrás, nós vivemos um tempo em que os sociólogos costumam dizer que era o tempo do nem. Ser crente ou não faz a menor diferença. Se você era cristão ou não cristão, desde que isso fosse algo que na esfera pública você não atrapalhasse, estava tudo bem. Mas a questão é que nos últimos 15 anos, a turma tem dito que nós vivemos num tempo em que há uma negatividade ao cristianismo. Porque ser cristão, representar o cristianismo ou a igreja, atrapalha. Atrapalha até mesmo na esfera pública. Porque vocês são chamados, por exemplo, os que são cristãos que aqui estão, são chamados a defender princípios e valores que às vezes atrapalham a vida pública, atrapalham o lado de fora da igreja. E olhar para os cristãos a gente ainda vai viver um tempo de muito desafio. E é isso que a sociologia tem trabalhado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ao mesmo tempo em que ser cristão não é uma coisa que não faz a menor diferença, e ser cristão não é algo mais bem visto pela sociedade, e parece que aquilo que a gente cresceu chamando de espírito de Natal é uma coisa que está morta. Por quê? Porque a maioria de vocês passou o dia hoje cozinhando. A maioria de vocês vai sair daqui hoje para celebrar o espírito de Natal. Um bom Chester está esperando vocês na mesa. Não tá? Aqueles bem grandes. Você comprou, achou a promoção, né? Foi no supermercado. Nunca cozinhou na vida, mas esse final de semana foi dia de cozinhar. Compra comida, já tem meses, mas esse final de semana foi o tempo de fazer comida. Porque o espírito de Natal virou a sua expectativa de sair daqui e ser o primeiro a comer a coxa de peru. Ou você sai daqui e tem alguns que já vão logo chegar em casa, já deixaram o carvão, já deixaram o óleo, e a chapa vai esquentar daqui a pouco. Porque o espírito de Natal virou só uma troca de presente, e não tem problema nenhum, se quiser me dar presente eu aceito. Mas o que a gente chama de espírito de Natal na nossa época, virou sinônimo de comida e virou sinônimo de presente. E é isso que virou o Natal. Então, num tempo em que ser cristão já não é uma coisa bem vista, nós cristãos ainda paramos e não refletimos que a coisa mais fajuta que tem, que nos vendem, é esse tal espírito de Natal que só tem a ver com comer o peito ou a coxa e se o molho tá bom ou não tá. Porque na verdade, nesse período em que a gente vive, a nossa maior preocupação é porque a camisa que nos deram, ela não cabe mais, porque academia você não foi o ano todo, dieta você também não fez. Então, 26 não é dia de trabalhar, 26 é dia de trocar presente. E isso virou aquilo que a gente chama de espírito de Natal. E aí o espírito de Natal é quantos panetones e chocotones você conseguiu comer ao longo de dezembro. E o espírito de Natal virou isso. E a época natalina virou isso. E a cada dia que passa, e a cada ano que passa, a gente perde mais ainda essa referência. Porque quando a gente fala em Natal, ainda inventaram algum tempo atrás, que Natal era uma coisa que a gente não celebrava, porque Natal era coisa do Império Romano e de Constantino. Inventaram que Natal era a festa do sol, então a gente não celebra esse negócio.
E aí a gente começou a inventar teoria e teologia. E aí a gente não para realmente refletir o que é que a gente está fazendo aqui. Por isso o Natal não tem a ver com o frango que você vai comer, nem a costela, nem a árvore, nem o pinheiro, não tem a ver com a bola, não tem a ver com isso. O Natal é glorioso. Vejamos o texto que vocês acabaram de ler. Primeiro, os primeiros 3 versos são de uma historicidade fantástica. Lucas, um médico que acompanha o apóstolo Paulo em todas as suas jornadas, registra tudo e ele começa a colocar fatos. Ele diz que o IBGE da Palestina daquele tempo resolveu fazer o censo, não 2023 ou 2024, mas o censo do ano, e aqui possivelmente o ano 4 antes de Cristo. Sim, a gente tem um erro no calendário. Engraçado é que Jesus nasceu possivelmente 4 anos antes dele mesmo, né? Segundo o calendário. O texto de Lucas é de uma historicidade sem tamanho. Ele diz que César Augusto vai fazer um recenseamento, uma coisa muito normal no Império Romano, contar quantas pessoas tinham no Império, até porque eles precisavam cobrar imposto. Então, ao cobrar impostos, eles vão saber de quem é que tem que pagar, e saber o tamanho do Império, e saber o tamanho do poder do imperador. Então, cada um precisava, porque o IBGE da Palestina não ia na sua casa perguntar quanto você ganha, perguntar o seu nome, perguntar o seu e-mail. Quantas pessoas tem na casa, por favor, senhor? Não, não era assim que funcionava na época. Isso é coisa do nosso censo. Naquela época, todo mundo tinha que ir para a sua cidade natal. A cidade está cheia. Jesus vai nascer em Belém. José vai com Maria para Belém, cumprindo a promessa do Antigo Testamento, em que o rei deveria nascer em Belém. E o texto diz que Maria, provavelmente uma adolescente, 14, 15 anos de idade, vai se encontrar grávida, e nos dias do recenseamento, Jesus nasce. Onde Jesus nasce? Num lugar simples, sem pompa, sem circunstância, sem que ninguém saiba. E ali, o rei chega num lugar simples. Mas o verso 8 nos dá a monta de uma outra coisa. Jesus está com o seu pai e a sua mãe numa manjedoura. E o verso 8 nos diz que lá no campo tem uns pastores. Os pastores, via de regra, eram homens que não tinham convívio com as pessoas. Por que não? Porque ou eles estavam trabalhando ou eles estavam cerimonialmente impuros. Pastores eram homens que trabalhavam especialmente de madrugada. Eles tinham que defender os rebanhos de ladrões ou predadores. E eles estavam sempre impuros cerimonialmente, então era difícil você poder ver e encontrar um pastor num templo, porque ele nunca estava puro. Ele sempre tinha contato com sangue de animal, ou encontravam com animais mortos, e a lei de Moisés não deixavam esses homens adorar. E olha que engraçado, é para essa gente impura, é para essa gente que não pode adorar, que os anjos aparecem. Na verdade, o anjo aparece. E ele diz que o Salvador nasceu na cidade de Davi. E que a promessa tinha sido cumprida. Aquilo deixa os pastores assustados. E eles vão ver o que está acontecendo. E quando eles chegam para ver o que está acontecendo, eles veem um menino. Sua mãe, seu pai. Mas eles não estão sozinhos. Tem uma multidão de anjos cantando e glorificando a esse Cristo.
O texto nos diz, na versão revista e atualizada, que é uma milícia celestial. Na nossa versão que usamos aqui, a NVI, vai dizer que tem um exército dos céus. E eles estão cantando glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra aos homens, a quem ele estende o seu favor. A versão NVI diz. É interessante, porque nesse mesmo contexto, Maria guarda tudo no coração. Tudo. Esses pastores glorificam o Senhor Jesus. E eles saem anunciando que Cristo nasceu. Rapidamente. Por que o Natal é glorioso? Por que esse texto é glorioso? Porque isso que nós estamos fazendo aqui é para relembrar um ato glorioso. Primeiro, o Natal é glorioso porque é uma mensagem que vem de Deus para os homens. O Natal é glorioso porque ele é uma mensagem que vem de Deus para os homens. Se vocês observarem na narrativa de Lucas e gastem a semana lendo o Evangelho de Lucas, Gabriel aparece para Isabel, para Zacarias, para que venha o nascimento de João Batista, aquele que, segundo Isaías capítulo 40, ia ser aquele que anunciaria a chegada de Jesus. É uma mensagem que vem dos céus. Mas esse mesmo Gabriel, o anjo, é aquele que vai também anunciar para Maria que ela está grávida. E é o mesmo Gabriel que vai anunciar para José, que ao saber que Maria está grávida, o que ele quer fazer? Ele quer se separar dela. O Natal é uma mensagem que vem dos céus para nós. O Natal não é uma mensagem que a gente inventou. O Natal é uma mensagem de Deus para os seres humanos. Vejamos, irmãos. Irmãos, é impossível vocês falarem e tentarem defender que o que nós estamos apresentando aqui é uma invenção do Império Romano, da Igreja Católica, ou seja lá, a teoria da conspiração que você imaginou, meu filho. E a gente está num tempo em que a turma vive de teoria da conspiração, né? Não. Qual é a possibilidade da mensagem de um nazareno de 2000 anos atrás, que não nasceu num palácio, que não tinha um exército, que não fez uma revolução, que não tem nada a ver com política? Qual é a probabilidade dessa mensagem atravessar os séculos e chegar com tamanha potência em 2023? Qual é a possibilidade disso acontecer? Nenhuma. Agora, o que é mais incrível, há uma centena de profecias no Antigo Testamento dizendo que exatamente isso aqui ia acontecer do jeito que aconteceu. Se você fosse colocar em probabilidade disso aqui dar certo, como é que você faria essa conta? Pegue todas as promessas do Antigo Testamento de Jesus. Imaginem que elas são moedas de R$1. Tudo bem? Todas as promessas do Antigo Testamento. Agora coloque todas elas num território do tamanho do estado de Alagoas. Você vai cobrir ele todo de moeda de R$1. A combinação desse negócio teria que ser uma quantidade para que todos esses fatos acontecessem como está narrado aqui, teria que ser a quantidade de moedas exata para cobrir todo o terreno do estado de Alagoas, por exemplo. Não dá para ter inventado isso. Sabe por quê? Porque essa mensagem vem de Deus. O nascimento de Jesus é uma mensagem que vem de Deus. Isso não foi inventado. Deus prometeu que enviaria o seu filho nascido de mulher. Deus prometeu que restauraria a terra.
Deus prometeu que restauraria a sua criação, que tinha sido roubada no jardim. Deus prometeu que mandaria o filho de Davi. Deus prometeu que o seu filho nasceria de uma virgem. Deus prometeu que o seu filho governaria. Deus prometeu que o seu filho era o Salvador. O Natal é glorioso porque Deus cumpriu as suas promessas. 2000 anos depois, vocês são convidados a adorar todo tipo de coisa ou de Deus existente na nossa geração. Para quem é da nossa casa, eu gastei 2 meses falando de idolatria com vocês. Vocês são chamados a adorar tudo, a todo tempo. Mas o Natal é glorioso, porque ele é a mensagem, não que a gente criou, mas é como Deus se comunicou. É como Deus veio à terra para resgatar, não a minha alma e a sua, para como Deus veio à terra reinar. Para como Deus veio à terra para restaurar o seu reino. O Natal é glorioso porque quem está chegando? Quando você olha o verso 1, naqueles dias, César Augusto é o imperador. César era um título de poder e Augustus era um título religioso. Porque o imperador é o filho dos deuses no primeiro século. O imperador era o representante de Deus na terra. Sabe o que Lucas está falando? O Filho de Deus não está num palácio. O Filho de Deus não tem uma tropa. O Filho de Deus não tem política. O Filho de Deus não tem revolução para fazer. O Filho de Deus está de uma maneira simples, deitado numa manjedoura. Porque a mensagem do Evangelho é simples. E eu tenho ensinado para vocês, porque nós criamos todas essas estruturas, porque a gente gosta de força, a gente gosta de poder, e a gente gosta, no século 21, de causar. Deus sempre chega de maneira simples, imperceptível, com movimentos que a gente fala, será que isso é verdade mesmo ou não? Porque o reino de Deus se manifesta no pequeno, no simples, no imperceptível. E o que vocês estão vendo que está narrado é a mensagem de Deus. O reino chegou. O rei está entre os homens. O Natal é glorioso, pessoal. Porque há 2000 anos, Deus cumpriu sua promessa e Ele enviou o seu Filho. O Natal é glorioso por uma segunda razão. Eu disse para vocês que os anjos estão em volta de Jesus. E eles foram atrás dos pastores. E isso é interessante. Como eu disse para vocês, pastores, normalmente seres impuros. Você não veria numa festa em Jerusalém um pastor indo adorar num templo. Isso não acontece. Um pastor não vai ter essa dignidade. Um pastor é simples. Um pastor não vai conseguir chegar até César. Para aqueles que estão mais afeiçoados à Bíblia, lembram-se quando no Antigo Testamento ainda, Samuel vai à casa de Jessé e ele vai ungir um rei. E ele diz, e Samuel diz, Deus me mandou aqui que é para eu ungir o próximo rei de Israel. E aí lá vem um filho de Jessé, um menino forte, grande. Samuel fala, é esse? Deus diz, não, não é não, Samuel. E aí depois vem um segundo, aí Samuel fala, é esse aí mesmo. E aí Deus fala, você olha com os olhos, eu vejo o coração, manda vir os outros filhos. E vem todos os filhos de Jessé. E não é nenhum. E aí o Samuel fala, você não tem mais nenhum filho, porque não é nenhum desses bonitos aí. E aí o Jessé fala, tem um. Ah, não, mas não é ele não. Não, é um vermelhinho, baixinho, pastor de ovelha. Não, pode ser ele.
Não, não é não. Manda chamar o menino. Quando entra o menino, o texto bíblico diz, é esse aí, ó. É esse aí. A gente é acostumado a isso. Vocês são criados para ser um sucesso. Vocês pagam curso de coach para ser a melhor versão de vocês mesmos. Vocês estão pagando para aprender a viver. O século XXI é tão medíocre que a gente paga para aprender a viver. Já pararam para pensar nisso? A gente paga para aprender as coisas no nosso tempo. A gente é muito engraçado. Nossa, nós somos a geração mais inteligente do planeta Terra. E vivemos pagando coach para aprender conselho que nem o cara aprende. Inclusive, coach e guru são seres interessantes, né? Porque se você conviver uma semana com o coach ou com o guru, você vai ver que ele não é bom. Ele só serve porque normalmente ele vem de longe para ensinar coisa que nem ele aplica na vida dele. Logo, parem de comprar esses cursos, porque eles não vão levar você a lugar nenhum, só a falência. A gente está vivendo em tempo difícil, gente. As pessoas não sabem viver, a gente não sabe mais educar filho, não sabe casar, a gente não sabe mais fazer essas coisas. Não sabe cozinhar, não sabe passar, não sabe trabalhar, não sabe nem acordar cedo, está difícil. Mas eu estava falando isso porque a mensagem chega para os pastores. A mensagem chega para a gente improvável. A mensagem chega para a gente imerecedora. A mensagem chega para a gente que não é digna. Vocês vivem numa cultura completamente exterior. A gente vive na cultura da like-latria. Quanto mais likes a gente tem, melhor. Quanto mais visualizações a gente tem, melhor. Quanto mais visualizações temos, mais populares somos. Quanto mais as pessoas curtem aquilo que a gente posta, a gente se sente melhor. Então logo hoje aqui a gente botou a roupinha de ver Deus. Domingo é dia de botar a roupa de ver Deus para os crentes. Passamos o melhor perfume. Alguns não parecem, mas passamos. E aí a gente vem. Porque a gente mesmo acha que a mensagem é para aquilo que os nossos olhos veem. E sabe o que é assustador? O Evangelho de Jesus costuma usar a pior matéria-prima que existe. O Evangelho de Jesus e o Natal é tão glorioso porque ele não é para a gente que merece. A mensagem do Evangelho não é para pessoas perfeitas. O Natal não existe para gente digna. O Natal não é glorioso porque ele é a mensagem para os melhores. O Natal não é glorioso porque ele é performático, e aí a gente faz alguma coisa para Deus se agradar de nós. Isso não é Natal, isso é paganismo. O Natal é a mensagem de que Deus se fez homem para resgatar os piores. O rebanho de Jesus é formado de gente indigna. Para visitar o rei, não são os melhores. Para visitar o rei, são os indignos. Para chegar até o rei, não são os bajuladores. Para chegar até o rei, não são os melhores funcionários que crescem na carreira, que ganham fortunas, que sabem fazer os melhores negócios. Para ver o rei, a gente precisa ter certeza da nossa indignidade. O reino de Jesus é diferente. O reino de Jesus não é para aqueles que merecem. Se você acha que você tem alguma dignidade diante de Deus e você se diz cristão, repense seu cristianismo, João Calvino dizia. E se você por alguma razão chega hoje aqui, querendo conhecer um pouco mais dessa mensagem, deixa eu dizer para você, Jesus é para gente como eu e você, que não merece. Jesus é para gente como eu e você,
que tínhamos tudo para dar errado na vida. A gente só não vai dar errado porque o rei nasceu numa manjedoura para salvar a gente. A mensagem de Jesus é para gente como eu e você, indigna. O rei chegou a essa terra, enviado por Deus, porque ele é Deus, para gente que não merece. Sabe o que o rei está falando com você hoje? É dia de gente indigna como eu e você nos achegarmos até ele. O Natal é glorioso por isso. Porque 2000 anos depois a gente pode se achegar até o rei. Agora olha que coisa curiosa que acontece, e você pode acompanhar no verso 17. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E se todos os que ouviram o que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Natal é glorioso, porque o que ele gera em nós cristãos não é o que você ouve em igrejas evangélicas do século 21. Não é só vitória. Não adianta fazer campanha de 7 quinta-feira da vitória. O evangelho não é sobre isso. A mensagem não é sobre a quebra de maldição do seu 90º patriarca da carne. E é por isso que está dando tudo errado na sua vida. O evangelho não é sobre isso. Alguns de vocês passaram e passam de igreja em igreja sendo enganados por uma mensagem mentirosa. Não adianta botar roupa branca, não adianta fazer sacrifício de não sei o quê. Isso não resolve nada. O evangelho não é isso. O Natal não é glorioso porque alguma coisa boa vai acontecer com você. Não. Porque a partir de agora a gente conhece Jesus e aí a vida toda dá certo. Cara, não é não. Quando você lê a Sagrada Escritura, você vê que ser crente na verdade é uma maior roubada. Olhamos Moisés, sai do palácio para ficar guiando um povo de cabeça dura durante o resto da sua vida toda. Saiu do palácio para ter dor de cabeça. Olhamos Davi, que estava tranquilão lá com as ovelhas dele. Saiu de lá para governar um povo numa furada guerra. Os profetas são chamados mó furada. Isaías foi cortado no meio, para vocês terem uma ideia. Ah não, pastor, isso é o Antigo Testamento. Vamos para o Novo então. O Paulo estava tudo bem com ele. Aí virou cristão, toma chibatada, vai para a cadeia. Tem que fugir das pessoas porque estão perseguindo ele. Agora, o Natal é glorioso. Não é porque se você fizer alguma coisa você vai ter emprego. Não é porque se você fizer alguma coisa vai dar tudo certo. O Natal é glorioso porque ele é a mensagem de Deus para gente indigna e que vai gerar dentro de você mudança, cara. Mudança que a psicologia não te deu. Mudança que o coach não te deu, que o comportamentalismo não fez com você. O Natal é glorioso, porque ele é uma mensagem que vem de dentro para fora. O que gera nesses pastores é um desejo de anunciar. E se vocês olharem o verso 20, eles saem dali glorificando. Porque ser cristão não é triunfo. Porque ser cristão não é só vitória. Porque ser cristão é aprender a viver a única vida que vale a pena. Aquela em que a gente se arrepende dos nossos pecados. Para a gente poder nascer de novo. Para a gente poder dizer para o mundo, como esses caras, que a vida é sobre Jesus. Que é sobre adorar o Senhor. Que é agora saber que a gente pode celebrar Ele.
Que é saber que a gente que era inimigo de Deus agora já não é mais, é amigo. É saber que agora a gente herdou um reino, não esse que você está vendo. A gente herdou um reino que é espiritual, que vai ser visível no dia da vinda de Jesus. Porque ser cristão é ter uma profunda consciência de que os nossos pecados foram completamente perdoados. E a partir de agora, a gente está dizendo para o mundo que a gente não vive mais, mas é o Rei que vive na gente. E a partir de agora, a gente está mostrando para as pessoas que o foco e o alvo da nossa adoração já não é mais o dinheiro, já não é mais o sexo, já não é mais o prazer, já não é mais o seu trabalho. O foco da adoração da vida da gente é o Rei. O foco de prazer da vida da gente é o Rei. É essa a mensagem de um Natal glorioso. Quando esses homens indignos, cerimonialmente falando, têm um encontro com o Rei, eles saem dali e esse negócio transborda. Esse negócio transborda. Transborda o coração deles. E aqui, você pode ter conhecido Jesus presbiteriano. Você pode ter conhecido Jesus católico. Você pode ter conhecido um Jesus que é um mestre, um guru, um profeta, como os islâmicos dizem, ou um grande sábio, um espírito evoluído, como os espíritas dizem. Mas o Cristo que está sendo revelado pela cruz, ele é maior do que isso. O Cristo que está sendo revelado nessa manjedoura é a mensagem de Deus, que existe salvação, gente. É a mensagem de Deus que o mundo não vai continuar do jeito que está por muito tempo. É a mensagem de Deus que por mais que os homens tentem, eles jamais vão conseguir redimir a humanidade e resolver os problemas da gente. É por isso que Deus tem que se fazer carne, para ressignificar a minha vida e a sua. O Natal é glorioso, porque é para ressignificar a nossa vida. Esses caras têm um encontro com Jesus e saem dali com o coração transbordando de alegria, com a boca escancarada, com o prazer de glorificar a Deus pelo que eles viram. Você que está na igreja há muito tempo, você já até perdeu o encanto pelo que está acontecendo aqui. Você já não consegue mais refletir no que está acontecendo aqui. Porque isso ficou tão mecânico que você não consegue mais parar para se deslumbrar. Não é com a luz, não é com a potência vocal, com a regência ou com a sincronia que acontece enquanto o narrador fala e uma coisa passa aqui na frente. O que a gente está falando é para você se encantar com a mensagem. É para você se encantar com quem entregou a mensagem, com quem deixou ela para nós. O cristianismo começa com uma experiência genuína com Jesus. Pouco importa se você tem uma experiência religiosa. O que Jesus quer restaurar na gente é amor por Ele. O Natal é glorioso para restaurar a nossa adoração. Você que de alguma maneira não tem o menor conhecimento de quem é Jesus. Talvez está no Brasil, cara, século 21. Qualquer um já ouviu falar de Jesus no nosso país. Que a gente está chamando você para ver o Natal glorioso. É para você ter a vida ressignificada a partir de um encontro com Jesus. A partir de um encontro genuíno com Ele. O Natal é glorioso porque Deus veio ao mundo. Ele não levou em conta os nossos pecados. E vocês sabem por que a gente está aqui no primeiro dia da semana, casou, lembrando isso que aconteceu? Porque há 2000 anos foi algo parecido com isso aqui. Mas daqui a algum tempo, isso aqui aponta
para a segunda vinda. Eu estou dizendo que o Natal é glorioso porque esse rei vai voltar. Lucas termina o evangelho dele no capítulo 24, dizendo exatamente que Cristo sobe. Mas Lucas escreve um outro livro, o livro de Atos. E quando ele escreve o livro de Atos, quando Cristo está subindo aos céus, Lucas deixa algo registrado. Ele diz: homens da Galileia, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é o mesmo Jesus que vai voltar. A gente está parado aqui hoje, no domingo, dia 24, véspera de Natal, para declarar uma coisa: o rei vai voltar. O rei vai voltar. Há 2000 anos foi de uma maneira simples. O apóstolo Pedro nos diz: não pensem que tarda a promessa da volta de nosso Senhor. E sabe o que Pedro diz? Porque alguns de vocês mais céticos, descrentes, e que estão afastados da cruz de Cristo e do evangelho de nosso Senhor, vocês dizem: meu pai dizia que Jesus ia voltar, meu pai morreu, ele não voltou. Meu avô dizia, os reformadores falavam. Pedro diz, nos tempos de Noé era assim também, porque nunca tinha chovido. Passaram-se os anos, e o tempo ia passando, e a turma, você já se imaginou sendo Noé, construindo uma arca por décadas, no meio do deserto, sem nunca ter caído uma gota de chuva do céu? Nunca tinha chovido, cara. Você já se imaginou no lugar de Noé? Aí passava a turma levando os filhos para a escola, o pessoal falava, pagando de doido, olha lá o velho, construindo uma arca, meu irmão. O que esse cara está fazendo no meio do deserto? Noé, vê se tem juízo. E aí sabe o que Pedro diz? Até o dia que choveu. Até o dia que choveu. A gente está aqui para anunciar para todos vocês, para o mundo, inclusive para o Criador, inclusive para o Redentor e Santificador, nós confiamos na promessa: Cristo vem, Cristo volta. Isso aqui é só o anúncio e o prenúncio do rei que vai voltar, mas não numa manjedoura, não na barriga de uma virgem, porque todo olho verá, gente. Toda língua vai confessar: Cristo vem, Cristo vem. E é isso que a gente está falando, o Natal é glorioso, porque nosso Senhor vai voltar. E aí, como aqueles anjos, é a gente que vai se encontrar com Ele nos ares, é a gente que vai ver, e a Nova Jerusalém vai descer do céu, porque não é o governo de César, porque não é o governo feito por nós, mas é Cristo na eternidade, e nós nos submeteremos ao governo dele. O rei chegou, gente. O Natal é glorioso, porque ele está apontando para a consumação. Jesus Cristo vai voltar. É por isso que o Natal é glorioso.